E nós estamos continuando, gente, o estudo sobre o que a gente chamou de código JMR. Se você não sabe o que é o código JMR, eu volto aqui a carga dizendo que foi uma forma bastante pedagógica que um pastor aqui do nosso Vale do Paraíba, de uma outra denominação, o pastor Carlitos Paz, ele achou para falar de uma coisa que é muito profunda, mas de uma maneira um pouco mais simples. Código JMR é simplesmente não julgar, não mentir e não reclamar, ou não murmurar. Só que aí, se ficasse murmurar, ia ser JMM, né? Então o JMR é um código, é uma maneira muito simples de você entender coisas que são práticas, porém profundas. Hoje, gente, a gente quer falar sobre o não reclamar. E eu começo com esse texto de Êxodo 15, 24. Leia comigo Êxodo 15, 24. O texto diz simplesmente assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado pela tua companhia, obrigado pelo teu abraço. Colocamos diante de ti as nossas preocupações todas e lançamos em ti, Senhor, todas as nossas preocupações. As nossas ansiedades, Senhor, estão nas tuas mãos. Então nos ajuda a nos desligarmos nesse tempo, para que possamos viver um momento de qualidade na tua presença contigo, Senhor. Então nos ajuda. É no nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém. A questão do não reclamar, ela está permeada, está em toda a Bíblia, praticamente. Se você puxar desde do Gênesis, você vai ver que é muito curioso que Adão reclama da mulher, a mulher que tu me deste, entende? E o que é muito interessante é que em todas as páginas da Bíblia você encontra muito dessa questão da reclamação, do murmúrio e tudo mais. Eu acabei de ler Êxodo 15, 24, eu vou pegar mais uma que está próxima, Deuteronômio 1, que foi uma reflexão que a gente deu ainda há pouquinho no Café com Comunhão. E aqui eu faço a propaganda para você que está aí online nos assistindo. Em Deuteronômio 1, assim, eu estava fazendo a propaganda, todo primeiro domingo de cada mês, se você quiser vir aqui tomar um café com a gente, você não vai pagar nada por isso, a gente junta os pratos aqui. Então, se você tem o seu pão e margarina, traz teu pão com margarina para comer aqui com a gente, né? Se você tiver a sua feijoada do domingo anterior, você traz para a gente comer também de manhã, que eu gosto. Mas venha todo primeiro domingo, e aí é o momento que a gente toma café junto e faz uma reflexão juntos, bem curtinha, porque é o domingo de ceia. E aí você, se quiser, participa com a gente. Então hoje teve e foi bênção. Em Deuteronômio 1, você vai ver no versículo 27, no verso 26 e 27, olha só como está a fala de Moisés aqui, Moisés contando a história que eles tinham vivido até então, e ele dizendo: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes, à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes:
Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Vocês vejam como o povo, ele dá aquela reclamada básica, mas os caras, na hora de reclamar, reclama para alejar mesmo, sabe? Falando mesmo contra o Senhor. E no versículo 34, acompanhem comigo, diz que: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo. E aí depois você lê o resto, que vem o juízo de Deus sobre aquele povo que murmurou contra o Senhor. O texto diz, murmurou dentro das tendas, porque, se eu li correto, é isso mesmo, murmuraste nas vossas tendas. Gente, uma coisa que a gente precisa de pronto trazer à baila é que a murmuração é uma coisa que começa dentro. Você pode até ser, como é que eu diria, influenciado, incitado a murmurar. Mas se você tiver dentro de você um coração disposto a não murmurar, você não murmura, nego. O cara pode reclamar contigo do teu lado ali, sabe, aquele cara chato, enjoado. Tua vontade é, Senhor, me livra dessa criatura aqui, sei lá de onde veio essa criatura, de qual território, né, abissal surgiu esse ser, mas arranca esse cara de perto de mim. Se você não tiver a disposição ou a predisposição de reclamar ou de murmurar, você não murmura, entende? Então, gente, uma primeira coisa que a gente precisa levantar é isso. O murmurar, o reclamar é algo que está dentro de nós. E a gente precisa fazer essa sondagem. Deuteronômio 1 fala que eles reclamaram ou murmuraram dentro das tendas. Então aqui eu vou, com as devidas proporções, eu vou espiritualizar isso, eu vou simbolizar isso de que maneira? Eu sou uma tenda. Você é uma tenda, e a gente tem que cuidar das coisas, a gente tem que avaliar sempre o que está dentro daquela tenda. É como lidar hoje com os nossos armários, né? E aqui nenhuma conotação, eu não vou falar dos que saem do armário e tal, deixa isso para lá. Eu vou falar dos nossos armários mesmo, físicos. A mulher, quando abre o armário, na parte de sapato, tem sapato para 12 pares de pé, né? Mas ela só tem um. Ou então tem roupa para uma geração dela e as duas gerações seguintes. Em algum momento você tem que organizar isso. E hoje é muito curioso que existem até os como é que é o personal organizer, eu acho que é isso. Achei muito interessante. Quem me ensinou isso foi o pessoal lá de São Luís, lá a filha da Ritinha, que me falou que existe esse profissional. Eu confesso a você, eu sou ignorante, gente, eu não sabia. Mas a gente tem que ser, de certa maneira, o nosso profissional, o nosso personal organizer, para olhar dentro das nossas tendas e ver o que está lá dentro. Porque um grande problema é esse: se eu não sondo, pode ser que alguma raiz de murmuração, contenda, ela brote. Há uma segunda coisa que eu preciso levantar, gente. E aqui, olha, eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, eu não sou profissional desses que trata de saúde mental, embora, confesso, convivo com muito doido. Às vezes eu acho que eu mesmo sou doido. Mas, gente, eu não sei se você já percebeu, mas aquelas pessoas que trazem consigo questões não resolvidas ou mal resolvidas, sabe Deus de onde? Essas pessoas, elas têm, parece que uma facilidade de murmurar e reclamar muito mais aguçada. É aquele cara que parece que é uma verdadeira ferida ambulante, que tudo para ele tá ruim. Você dá bom dia para ele, o cara vira: bom dia para quem?
Aí já manda um palavrão. Só se for para você. Gente, e aí aquele camarada que, pô, você está convivendo com ele, e então a gente às vezes lida com essas pessoas, e essas pessoas, elas são verdadeiras feridas ambulantes, que são máquinas de causar transtorno, seja por reclamação ou murmuração na vida dos outros. Nunca nada tá bom, nunca nada tá bom. Isso é um terror, um terror. Agora você pare para pensar comigo. Você é mulher que todos os meses tem lá aqueles dias maravilhosos de TPM, né? Nós maridos temos as nossas dificuldades e a gente tem que conviver com isso. Naquele dia a gente tem que marcar na nossa planilhinha, é o dia que é o dia da prova, né? Você vai provar o quanto você está em comunhão com Deus. E ela vai, enfim, né, vivenciar o dia de TPM dela. Agora você imagina aquelas pessoas que estão de TPM, parece que a vida inteira. E aí é uma reclamação contínua, um amargor contínuo. Gente, quando você pega isso e traz para dentro, eu vou colocar para dentro da igreja, porque a fé, a vivência da nossa fé, a gente não vive dentro da igreja, gente. A gente também vive dentro da igreja. Mas a gente vivencia isso fora da igreja, principalmente lá no mundão, no lugar onde eu estou, no meu ambiente de trabalho, na minha escola, enfim, é fora. Se eu tenho alguém nesses ambientes o tempo inteiro murmurando, reclamando, isso é uma prova de fé. Só que eu vou ter que aprender a conviver com isso e não me deixar contaminar pelas reclamações. É muito fácil reclamar. Gente, às vezes são reclamações até inocentes, muito inocentes. Se está calor, você reclama que está calor. Se está frio, reclamamos porque está frio. Se não choveu, a gente reclama porque não choveu. Se choveu, a gente reclama que está chovendo. Se tem árvore perto de casa, você reclama que a folha está caindo, está sujando tudo. Se não tem árvore, você reclama, não tem uma árvore nessa rua. Então, essa coisa do reclamar parece que é cultural e a gente vai carregando isso, gente. É um negócio muito, 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 muito complicado. E olha, a palavra murmurar, ela pode ser definida como soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se, falar mal, apontar falha, tomar mau juízo de alguém, de alguma coisa. Isso tudo é reclamar ou murmurar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente pegou aqui dois textos básicos, que foi Êxodo 15, 24, pegamos Deuteronômio agora no capítulo 1, no finalzinho, e olha, na Torá, no Pentateuco, né, no Antigo Testamento, você tem muitas e muitas e muitas vezes o povo reclamando, murmurando, seja de Moisés, seja de Deus, reclamando e murmurando. E aí o juízo veio sobre o povo. Pergunto para você, como é que a gente vence a murmuração? E é isso que eu quero conversar com você hoje. Não é uma lista exaustiva, mas é uma sugestão. Como eu venço a reclamação? Como eu venço a murmuração? Abre comigo, por favor, Salmos 116. Salmos 116. Salmos 116. E aqui há uma chave para que a gente, chave poderosa, gente, para a gente vencer a murmuração. Leia comigo Salmos 116, versos. Eu vou ler a partir do 16, tá bom?
Deveras sou teu servo, filho da tua serva, tu quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Abra comigo ainda Salmos 100. Salmos 100, verso 4. Salmos 100, verso 4 diz: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Qual é a chave, gente? Salmo 116, como nós lemos, ele menciona que antes de dar graças, ele reconhece quem ele é e de onde ele veio. Ele reconhece que ele é servo do Senhor. E sabe que ele veio porque o Senhor o salvou, o resgatou. E aqui no Salmo 100, ele já diz, olha, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, porque ele lembra que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então a chave, uma primeira chave poderosa é eu saber quem eu sou e de onde eu vim. Porque, gente, hoje há um problema, um grande e grave problema que vivemos na nossa sociedade. Muitos de nós não tivemos esse tempo, vamos dizer assim, esse tempo para descobrirmos quem nós somos e quais são as questões que porventura nós deixamos para trás, que influenciam profundamente essa coisa de quem nós somos. E aí a gente não sabe quem nós somos, não avaliamos, né, de onde viemos, e a gente simplesmente não sabe qual é o nosso papel. Há uma questão posta aqui, que é a seguinte: se eu não sei quem eu sou, eu jamais vou ter a plena certeza, a convicção de que o que eu estou fazendo, cumprindo, ou o papel, o lugar onde eu estou preenchendo, de fato é meu ou não. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso resolver, ou me resolver primeiro, e pedir para que o Senhor revele a mim de onde eu vim e quais são as questões que eu preciso solucionar. Eu estou falando uma coisa dessa, gente, parece, às vezes a gente não percebe a profundidade da coisa. Se eu tive um problema no passado, lá de repente quando era a infância ou a adolescência, um problema, por exemplo, de falta de perdão, ou uma amargura, alguma coisa, uma coisa que tenha de alguma maneira tenha mexido comigo profundamente. Essas questões vão ser carregadas por nós ao longo da vida, e a gente às vezes não percebe. Pergunto a vocês aí, você conhece alguém que tenha dificuldade de perdoar? Alguém que, você caminhou com ela um tempão, beleza, mas alguma coisa aconteceu que, magoou, tá? A pessoa não fala com você e você às vezes nem sabe o que aconteceu direito. E parece que para ela te perdoar, você tem que, tem que se autoflagelar, sangrar, suar sangue. Você conhece gente assim?
Eu conheço uma dúzia de gente assim, que por muito pouco se amargura contigo, não quer liberar perdão e você não sabe o que fazer. E não há Cristo que desça a terra que faça com que ela mude de ideia. Por que isso acontece? Muito provavelmente isso acontece porque alguma coisa lá atrás não foi bem resolvida e ela não conseguiu se desvencilhar daquilo. E aí, a pessoa carrega isso ao longo da vida e vai sendo uma ferida ambulante e ferindo um monte de gente a reboque. Então, quando esse texto, Salmo 116 que nós lemos, ele reconhece quem ele é. Eu sou teu servo, e reconhece de onde ele veio. O Senhor me resgatou. Isso é uma chave poderosa para a gente vencer a reclamação e a murmuração, porque aí eu vou ativar a ação de graças, é gratidão. Gente, gratidão é uma coisa maravilhosa, porque eu passo a agradecer pelo que eu tenho, não pelo que eu não tenho ou não conquistei. É como eu estava brincando no início, tem gente que quando chove reclama porque choveu, quando não chove reclama porque não choveu, e por aí vai. De manhã eu contei um testemunho aqui muito curtinho. Gente, eu tive Covid agora semana retrasada. E quem me conhece sabe que para mim é muito difícil. Eu visto rodinha no pé, eu não consigo ficar parado. Não consigo, é muito difícil. E aí eu fiquei literalmente em prisão domiciliar. Por quê? Você não pode botar você não pode botar a lata fora de casa, não pode pisar fora. E lá fiquei eu uma semana. Só que aí aquilo, né? Eu vou trabalhar de home office e tal. Gente, batia final da manhã, eu já tava um caco, cansaço, e a febre que vem, vai. Enfim, deita lá e fica quietinho. Enfim, quando eu comecei a pensar, puxa vida, que situação, o Senhor ministrou ao meu coração. Você lembra que no ano passado você tem um amigão mesmo, gente, olha, de Deus, um cara que me acolheu quando eu vim para o Evangelho, um deles, né? E ele teve Covid, ele foi entubado, foi para UTI, mas não morreu, tem a minha idade praticamente, mas quase perdi o meu amigo. Outra pessoa, né, o irmão de um amigo nosso, teve aqui em janeiro de 2020, eu acho que não sei se vocês vão lembrar, o Vitor, o irmão mais velho dele teve Covid, foi entubado, UTI, faleceu. E aí, você lembra daquela estatística sombria de milhares e milhares e milhares de mortos, né, além daqueles 600 mil, que podia ter sido alguém. E o Senhor ministrou isso no meu coração, na minha mente, no meu coração. Você não pode reclamar, porque hoje o teu Covid é uma gripe um pouco mais forte, que vai te deixar uma semana em casa, mas você tem trabalho, família, comunidade de fé, amigos, um monte de gente que está carregando e fazendo as coisas andarem por você. Você tem a condição financeira, material para te sustentar e sustentar os teus, para que nada falte. Só que tem gente que hoje pegou Covid, que depende da venda que ele faz na rua, seja no sinal, na praça, o ambulante, e aquele dinheiro que ele não volta para casa, 40, 50, 60 reais que ele não volta para casa naquele dia, ninguém vai suprir. Então, quando eu pensei nisso tudo, e o Senhor ministrou no meu coração, eu senti vergonha. Eu senti vergonha de ter ao menos pensado, vou murmurar. Não posso. Então, gente, é essa a chave da gente agradecer pelo que tem e não reclamar pelo que não tem ou pelo que não conquistou. Porque aí são outras situações diversas que tem que ser avaliadas, por que você não tem ou por que você não conquistou. Que vale a pena sim avaliar.
mas a gente não pode perder de perspectiva essa chave poderosa da gratidão, onde eu reconheço quem eu sou, né? Reconheço de onde eu vim e aciono a gratidão. Algum de vocês leu aquele livrinho chamado Poliana? É um livro que acho que da nossa geração. Era aquela menina que brincava o jogo do contente e tal. Vocês leram isso? Leu, Rejane? Já ouviu falar desse livro? Não? Gente, esse livro é muito antigo, tá? Então, se você não ouviu falar, tudo bem. Eu tô ficando velho mesmo. Um detalhe aí. Sim. Eu acho que um a mais, a despeito de não ter e não conquistar algumas coisas, ainda assim ser grato. Sim. Acho que isso também faz uma diferença. Sim. Gente, a gratidão, ela é uma coisa, olha, maravilhosa. Fala, Jani, fala, partilha com nós. Fala, Rosane, fala. Isso, é o do livro, exatamente, é isso aí, é isso mesmo, sim. Gente, eu vou contar um caos aqui. Eu lido com assentados de reforma agrária aqui em Tremembé. E uma certa vez eu estava fazendo um trabalho de extensão num lote. E a pessoa que me atendeu lá, o beneficiário, o lote dele tem cerca de 5, 6 hectares. Já é um senhor, já tem seus quase 60 anos, é assim, uma pessoa... E o lote, ele é muito trabalhador, mas tem alguns problemas de saúde e tal. Mas o lote dele, você vê que ele tem um sistema agroflorestal, banana plantada, enfim, dentro do que ele pode fazer, em meio a muita dificuldade, não é pouca. O lote dele não tem água fácil, não tem sistema de bombeamento, a estrada não é fácil, a casa não é o ideal, não tem ferramental de mecanização, é tudo na mão, no braço. E ele ainda me deu ainda um cacho de banana, é uma banana tipo ouro, aquela pequenininha, né? Não, acho que é menorzinha mesmo, menor do que a prata, bem pequenininha. Hã? É maçã, Então ele tem lá uma banana que é parecida com uma banana maçã, muito pequenininha, doce, gente, doce, pensa num troço doce. E aí, a gente estava indo embora, ele falou: eu sou muito grato a Deus, porque se eu não tivesse aqui, eu podia estar onde eu estava. Falei: onde é que o senhor estava? Eu já morei na rua, na Praça da Sé. Aí ele contou um pouco da vida dele e tal. E aí eu que estava pensando, que situação complicada ele nesse lote. Ele estava me dando uma aula do que é gratidão, dizendo: que bom que eu estou aqui, porque eu podia estar como morador de rua na Praça da Sé. Aí, gente, nessas coisas eu fico pensando o quanto Deus é bom, nos ensinando nesses lugares onde você menos espera que vá sair palavra de Deus. E no entanto, é nesses lugares que o Senhor te dá aquela pancada e te ensina coisa. E aí toda vez que eu penso em gratidão, eu lembro dele, né? Abre comigo, meu irmão, minha irmã, o livro de Tito. E aqui a gente tem algumas chaves. Livro de Tito, capítulo 2, verso 11. A graça se manifestou salvadora a todos. Verso 14. O qual a si mesmo se deu, a fim de nos remir e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aqui a chave é essa. Olha, lembra que teve alguém que
te salvou, que te remiu, que te deu uma esperança nova, uma vida nova. Só por isso já é motivo de sermos gratos. Gente, para vocês, eu vou falar vocês, porque eu não posso dizer que o meu lar era um lar evangélico, mas a gente só teve realmente uma experiência muito depois. Mas para você que nasceu e cresceu num lar evangélico, dê graças, porque você nasceu e cresceu num lar evangélico. Porque às vezes tem gente que fica naquela de, poxa, eu nunca vivi essas experiências aí, de, pô, o cara era assim, era assado, era isso, era aquilo, tal, e aí teve um encontro com Jesus. E aí teve um encontro com Jesus, e eu queria esse testemunho. Aí quem nasceu e cresceu em berço evangélico, às vezes não tem esse testemunho para contar. Olha, gente, tem sim. Sabe qual é o testemunho que você vai contar? Você vai contar que você teve um lar evangélico. Você teve uma casa que te passou todos os valores do evangelho. Uma casa que te susteve, que te manteve, que caminhou contigo, que andou com você, que te fez crescer dentro daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. E que não foi necessário você sair, porque você tinha tudo naquela casa. E, gente, isso é um testemunho poderoso. Aí eu não preciso ficar envergonhado, você não precisa ficar envergonhado, porque você, não saí, não roubei, não matei, não prostituí, Jesus me dá. Não! Porque eu garanto a você que muitos desses que fizeram tudo isso, se pudessem, eles iam querer a vida que vocês tiveram, de ter nascido e crescido num lar evangélico. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Segue comigo ainda no livro de Tito, no capítulo 3. Tito 3. Tito 3, no verso 7, fala que nós somos justificados, e aqui ele usa a palavra graça, nos tornemos herdeiros, segundo fala aqui, a esperança. E é essa esperança, gente, que a gente não pode abrir mão. Deixa eu ver aqui o verso 11 que o Aleb está me falando aqui. Tito 2:11. Isso, a graça de Deus se manifestou, isso mesmo, a todos, isso mesmo, obrigado ao Aleb. Gente, a chave, essa chave da gratidão, ela é maravilhosa. Há uma segunda chave que eu quero partilhar contigo, é a chave que está, abra comigo por favor, no livro de Jó, no capítulo 22, Jó 22, Jó 22. Aqui, eu vou ler a partir do verso 26, acompanhe comigo, Jó 22, 26. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus, orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Aqui a expressão voto é em que sentido? Voto é disciplina, disciplina espiritual, onde eu e você firmamos um compromisso de nos abstermos de algo ou de fazermos algo. Isso é um voto. Qual é o voto? E é essa chave que a gente pode levar para a nossa vida. É fazer um voto a Deus, de não reclamar ou de não murmurar. Ou então, se eu reclamar ou murmurar, Senhor, liga uma chave para que alguma coisa aconteça, para que eu perceba que eu já murmurei, já reclamei, que nem agora depois do café, né? Que
O Everton brincou ali com alguém que reclamou de alguma coisa, da luva, né? Que a luva, reclamou da luva. Enfim, e aí o Everton foi aquela, opa, já murmurou, já reclamou. Votar ou fazer um voto a Deus é algo que é reconhecido, é algo que vamos dizer assim, é clássico no cristianismo também. Você fazer um voto, você pode fazer. E o meu voto, Senhor, eu não vou reclamar e eu não vou murmurar. Acompanhe comigo sobre votos, e aqui eu quero, por exemplo, eu vou pegar aqui Atos, abre comigo, Atos, livro de Atos, capítulo 18, Atos 18, Atos 18, eu vou dar só um exemplo, tá, de um voto. Abre Atos 18, leia aí, você vê que a expressão externa, física, do voto que Paulo faz, foi no caso ele raspar a cabeça, né? Porque ele estava indo numa viagem missionária. João Batista tinha voto, ele se abstinha de bebida forte. Os nazireus no Antigo Testamento também não raspavam a cabeça, não bebiam bebida forte. Voto é algo que é comum, é prática, e a gente pode exercitar isso com relação à murmuração, à reclamação, certo? E olha, gente, só faz voto quem está realmente com o coração quebrantado na presença do Senhor, se quebranta a ponto de abrir mão. E sobre quebrantamento tem uma terceira coisa que pode nos ajudar com relação à murmuração. Abre comigo, por favor, Isaías 58. Isaías 58. Isaías 58. A pastora Lucinéia está comentando com a gente aqui, realmente, olha, reclamar muitas vezes não acrescenta nada, pelo contrário, só dificulta as coisas, isso mesmo. Isaías 58, verso 5 ao 7, fala sobre o jejum, que é uma outra prática que você pode usar também para vencer a reclamação e a murmuração. E aí o texto diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura também não é que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detenção. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gente, quando a gente faz jejum e a gente coloca como propósito, me ajuda, Senhor, a não reclamar, a não murmurar, o Senhor, Ele vai nos ouvir. Isso é poderoso, gente. Há ainda uma coisa que a Bíblia nos ensina, que é a permanência e a persistência. E eu vou passar aqui, eu não vou abrir os textos, mas apenas para que você compreenda. A permanência diz respeito àquilo que está em João 15, que foi aquilo que a nossa irmã Leia pregou no domingo passado. Aliás, uma pregação bastante desafiadora.
que era o permanecer na videira. Se eu permaneço no Senhor, Ele é capaz de trazer dele a sua seiva e continuar me alimentando dessas coisas. Agora, se eu não permaneço no Senhor, a murmuração, a reclamação, ela vai começar a brotar de novo. E olha, gente, eu descobri isso comigo e vejo isso com muita gente. Você quer saber o quanto a pessoa está ali mergulhada no azeite com Deus? Perceba o quanto ela reclama ou o quanto ela murmura. Se ela não murmura, não reclama, esse cara está no azeite, está dormindo, está jogando xadrez com Deus toda manhã, está tomando café com o Altíssimo. Agora, se o cara, quando você encontra com ele, é uma murmuração, é um azedume só, esse cara está longe de Deus e ele precisa permanecer, voltar para a videira. É assim, é uma espécie de termômetro espiritual. É interessante. A boca fala que está cheia de coração. É verdade, isso Jesus já disse. A boca, fala o que o coração está cheio. A gente às vezes fala de termômetro, mas eu gosto da expressão termostato, porque o termômetro ele apenas faz o diagnóstico da temperatura. Então eu sei se eu estou febril ou não, eu sei se o freezer está a menos 6 ou não. Mas o termostato, diferentemente, ele acusa a temperatura e já liga alguma coisa para fazer com que a temperatura volte ao normal. Essa coisa da gente reclamar, da gente murmurar, poderia ser uma espécie de o acionamento do termostato. Gente, eu e você, a gente se conhece. Você sabe quando você não está bem. Você sabe quando você está uma pilha. Você sabe. Que isso seja um termostato na tua vida. A base do acionou, estou reclamando demais, estou dando pata na minha sombra, estou brigando com um cachorro que cruzou comigo, estou xingando o poste, estou na cidade de vocês, eu não vou citar aqui, porque não é a cidade de vocês. Outro dia eu estava, e alguém, acredite, reclamou do canto do passarinho. Aí eu pensei comigo, se essa pessoa devia ter, sei lá, se tivesse 20 anos, se essa pessoa aos 20 anos está reclamando do canto do passarinho, com 25 está matando gente na rua. Tem um texto interessante que é a reflexão. Imagine se tudo que você reclama te for tirado. Você reclama do passarinho, beleza, está surdo. Boa, pai. Você está reclamando da comida, se a comida está com pouco sal, beleza, não tem mais comida. Vai falando coisas assim. Não é normal, isso não é normal. Gente, e a segunda coisa diz respeito à persistência. E olha, Efésios 6, quando a gente trata daquele trecho que fala da armadura espiritual e tudo mais, ou então aquele texto de uma das pastorais, sobre resistir. Gente, eu preciso resistir em não reclamar, em não murmurar. Então é permanência e resistência, ou resiliência, como você comentou, E olha, gente, há uma questão, e eu preciso abrir com você sim, em 1 de João, no capítulo 5. 1 de João 5. Oleia, olha, a gente não ia terminar a aula sem aquele alarme disparar. Então, se você está ouvindo, disparou o alarme, 1 de João 5, no verso 3, fala que guardemos os seus mandamentos, e eles não são penosos. A obediência à palavra de Deus é uma chave também para que não murmuremos, não reclamemos.
Então nós precisamos obedecer à palavra, e não como aquele ouvinte desatento, quando Jesus, no final do Sermão do Monte, fala: olha, vocês precisam ser como aqueles que constroem um alicerce em terreno firme, em rocha firme. Esse é aquele que ouve a palavra e a pratica. Agora, aquele que ouve a palavra e não pratica é o construtor insensato, que não constrói a sua vida, o seu prédio, o seu edifício, num alicerce firme e sólido. Abre comigo, por favor, irmãos e irmãs, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Verso 13, que fala: tudo posso, ou posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Só que há o contexto. O contexto é, no versículo 12: tanto sei estar humilhado como também honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância ou de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, o tudo posso naquele que me fortalece não é um salvo-conduto para você sair por aí, vida afora, atropelando todo mundo, dizendo que Deus é aquele que vai te legitimar em todas as tuas atitudes e vai te honrar em todas as tuas decisões. Não, não é isso. O Senhor é aquele que vai te fortalecer em todas as circunstâncias de dificuldade que você estiver vivendo, tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Daí, gente, essa coisa de viver essa satisfação, esse reconhecimento de que, olha, Deus é aquele que está contigo em tudo, isso é algo que é uma chave para a gente vencer a murmuração, a reclamação.